Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Davi entoou um cântico de ação de graças ao Senhor, que está no capítulo 22 de 2 Samuel. No capítulo 23, começa com as palavras finais de Davi. E no versículo 18 do capítulo 23, nós temos listados os 30 valentes de Davi. E nessa lista, lá no finalzinho, está escrito Urias, o Hitita. E se você acompanhou a nossa história, se você acompanhou a vida do rei Davi, você sabe muito bem quem é Urias. E agora, no capítulo 24, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá, conte o povo de Israel e de Judá. O Senhor disse. Então Davi vai fazer um censo, uma contagem. E no verso 4 em diante. Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Rodzi, e Dadjã, e deram volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim dirigiram-se ao sul de Judá, até Berseba. Tendo percorrido toda a terra, em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens, aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer esta contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi, que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor eu cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então, naquela mesma manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas de todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas, quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e a minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seu servo se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que o meu senhor veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cargas dos bois como lenha para o fogo no altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna:
Não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E o Senhor respondeu a sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. O rei Davi estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por esta época, Adonias, filho de Davi e Egite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavalheiros e também 50 homens que serviram como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que você está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Mas agora nós temos que fazer uma pausa. Nós já estamos em 1 Reis, no capítulo 1. Amém?